Fala pessoal, produzindo um vídeo um pouco diferente do que vocês costumam ver aqui no canal para falar como que eu faço a análise de quanto eu devo investir nas minhas campanhas de tráfego pago para hotéis e pousadas. Como que a gente calcula isso, o que que a gente leva em consideração, como que a gente olha para os dados. Então eu quero apresentar para vocês hoje um vídeo bem rápido explicando como que nós hoje fazemos a projeção do investimento em tráfego pago para meios de hospedagem e também para outros tipos de negócios ligados ao turismo. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês nesse vídeo que eu pretendo ser bem rápido, praticamente uma explicação do nosso método aqui, mas é um dos fatores que eu levo em consideração, tá? Baseando-se apenas na meta que o cliente quer, né? O quanto que ele quer vender naquele período, tá? Então, primeiramente, vou compartilhar aqui minha tela. Eu tenho aqui uma planilha real, tá? Aqui é um cliente exemplo, eu não estou expondo os dados, o nome do cliente para vocês, né, não saberem quem é, mas esses dados são reais, tá? São dados coletados realmente da operação, tá bom? Então, o que a gente faz primeiro, né? A gente define aqui qual que é as metas principais que esse cliente quer bater, né? Vou colocar até um zoom um pouco maior aqui para vocês poderem ver. Então a gente tem aqui, por exemplo, o número de UHs, né, que quantos quartos a gente quer vender no mês, a ocupação que ele quer atingir e qual a diária média que ele quer trabalhar, né? E com base nisso a gente calcula aqui a receita meta. Nosso objetivo aqui é bater esse faturamento. E para a gente bater esse faturamento, a gente precisa saber o quanto que a gente vai investir. No caso desse cliente, nós estamos fazendo uma projeção de investimento em mídia, em tráfego pago, de 5% do faturamento bruto. Ou seja, se eu quero vender 229 mil em janeiro, eu vou pegar 5% desses 229 mil e vou aplicar em tráfego pago, certo? Então, isso daria aqui o valor de 11.496,78. E aí a gente já faz essa projeção para todos os meses do ano, tá? Já considerando os períodos de alta temporada, baixa temporada, a gente faz isso aqui já até o final do ano. E aí a gente já tem a projeção média de como vai ser o nosso ano, o faturamento total do ano, o quanto que eu vou investir em mídia no ano, tá? Isso é bem simples, a maioria das pessoas faz esse cálculo, mas tem um ponto aqui que é um grande divisor na hora de fazer esses cálculos. Muita gente se esquece que a captação de leads, de pedidos de orçamento nos meios de hospedagem no mercado de turismo, eles não acontecem para o próprio mês. Eles acontecem com uma janela de 60 a 90 dias. Em alguns cenários, até 180 dias. Diogo, o que é isso? Significa que as pessoas que querem comprar, por exemplo, julho, estão cotando desde janeiro para essa data. E assim vai em fevereiro, março, e essas cotações elas se intensificam nos últimos 60, 90 dias. Então, se eu estou projetando uma verba de investimento para bater minha meta de julho, eu tenho que cascatear essa verba, parte dela, para junho, maio e talvez até abril, dependendo da localização. Então, a minha verba de abril, ela tem que contabilizar já, trazer o valor da minha mídia de julho, para eu conseguir categorizar isso. Mas como assim, Diogo? Como que você chega nisso? Aí a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é a plataforma Insights, que é uma plataforma com metodologia própria nossa, onde nós coletamos os dados de todo mundo que entra em contato com você, coletando check-in, check-out, adultos, crianças, idade das crianças, interesses, e com base nisso nós cruzamos esses dados e geramos diversos relatórios para tomada de decisão. Por exemplo, como esse gráfico aqui que eu estou trazendo, que me mostra os picos de consulta para o mês. Então, no caso aqui, eu estou olhando para o mês de agosto de 2025 e eu estou vendo onde eu tenho picos de busca, né? Então, isso me ajuda a entender, por exemplo, que aqui no dia 15/8 eu tenho um grande volume de buscas de gente querendo entrar nessa data. E aí eu tenho a hora do dia e o mais importante, quando que eles pesquisaram, né? Que aqui está um textinho errado que eu preciso atualizar ainda. Mas o que esse gráfico me mostra?
Olha, do total de leads que entrou para o mês de agosto, 482 cotaram em agosto. Então, as pessoas que entraram em contato com o hotel entraram no mês de agosto, mas teve 411 que entraram no mês de julho, 111 que entraram em contato querendo reservar agosto em junho, em maio, e abril, março, janeiro. Então a gente analisa todos esses dados, a gente também pode utilizar a base histórica caso o cliente tenha, mas é muito difícil de ter, e aí a gente coloca aqui nessa planilha. Então, pegando o mês de janeiro aqui, por exemplo, né, a gente tem um comportamento onde 50% das minhas consultas de reservas para janeiro acontecem em janeiro. 24% acontece no mês de dezembro, 30 dias atrás, tá? 9%, 60 dias atrás, que seria o mês de novembro. E 17% com mais de 90 dias. E aí eu estou pegando vários meses porque também não vale a pena ficar diluindo tanto. Então eu olho para esse comportamento e começo a planejar. Por exemplo, fevereiro. Olha só como muda o comportamento. Em janeiro, 50% dos meus leads que querem em janeiro cotaram no mês de janeiro. Já em fevereiro, 33% foi no próprio mês de fevereiro. A maioria das pessoas que cotaram em fevereiro cotaram em janeiro, 47%. Ou seja, se eu deixar para colocar a minha mídia no mês de fevereiro, eu perdi o time, porque a maioria das pessoas que pesquisaram em fevereiro fizeram isso em janeiro e não no mês de fevereiro. Então, isso é um pouquinho confuso, eu sei, mas imagina o seguinte, você está em julho, não adianta você deixar para colocar a tua verba de julho em julho. Você tem que pegar essa verba de julho e distribuir ela em junho, maio e abril, porque já existe um crescimento. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha, julho, vamos pegar aqui a coluna julho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui o meu mês de julho, tá? Olha só o meu mês de julho. Eu tenho aqui minha meta, 687 mil, tá? 34 mil de investimento em mídia, beleza. Só que das pessoas que cotaram julho, só 43% delas de fato cotaram em julho. 26, 13 e 18% cotaram antes. Então, se eu pegar aqui a grande maioria da minha cotação, 57%, ocorreram no mês de junho, maio e abril. Então, eu tenho que pegar a minha verba de julho e distribuir ela para esses meses. Então, por exemplo, desses 34 mil que eu tenho, somente 14 mil vai ser gasto em julho. 8 mil tem que ser gasto em junho, 4 mil tem que ser gasto em maio e 6 mil, no máximo, tem que ser gasto para trás, antes dessas datas. E aí eu vou controlando isso, eu vou analisando isso, né? Para conseguir chegar no valor. Então, aí eu tenho um cálculo real de quanto que eu deveria estar investindo para vender o meu mês, aliás, cada mês. Então, por exemplo, agosto. Para eu vender o meu mês de agosto, ele está me falando aqui que o meu investimento total é de 16 mil, né? Só que esses 16 mil ele tem que vir cascateado aonde? Em julho, em junho, certo? E em maio. Então, olha só como que muda a minha projeção de verba aqui, ó. Eu deveria estar investindo 19 mil ao invés de 5%. Aqui eu tinha que estar investindo 19. Aqui 20 bateu, beleza. Aqui em julho, em vez de investir 34 mil numa pancada, eu vou investir 23 mil, porque eu antecipei para os outros meses, né? Só que olha só abril. Abril está me falando que eu deveria investir 12 mil. Só que na verdade eu vou ter que investir 19. Por quê? Porque a partir de abril já começa a ir minha verba para julho. Então eu já tenho que investir mais, porque parte dessa verba vai vir para cá. Então quando eu bato aqui, ó, tá vendo? Vai mostrar as fórmulas para vocês. Deixa eu colocar aqui deixa eu mudar aqui a minha tabela para mostrar a cor, ó. Aqui tem uma célula laranja, roxa, azul e vermelha. Então eu vou colocar aqui cores vermelhas só para vocês entenderem, tá? Olha só. Da minha verba que eu tenho que gastar aqui em abril, que eu vou de fato aportar em abril, só 5 mil é de abril.
certo? Aí eu já tenho que trazer 5 mil de maio para cá. Por isso que eu tenho aqui 5 mil de maio, que eu estou trazendo para cá. Aí eu tenho mais 2 mil de julho, que eu estou trazendo para cá. E tenho mais 6 mil de julho, que eu preciso começar a trazer. Tá? Preciso logo de cara trazer esses 4 meses? Não, não preciso. Eu posso trabalhar no mínimo com 3. Com 3 meses eu deveria, pelo menos em abril, investir 13 mil. Em maio, 17. Só que desses 17, só 6 mil vai para maio. O resto vai para junho e julho. Agora eu vou pegar o caso de junho. Eu só vou investir 8 mil em junho para bater essa meta. O restante vai para julho e já vai para agosto. E assim eu vou cascateando, tá? Eu vou cascateando o meu investimento em mídia. Então tem muita gente que erra aqui nessa parte, nessa etapa de entender o mercado, entender essa janela de antecipação, de geração de lead, geração de oportunidade, para daí poder trabalhar. Mas daí você pensa, mas Diogo, eu estou captando 3 leads lá atrás, 3 meses atrás, esse lead eu vou perder ele. Não vai se você tiver um bom processo comercial, um bom processo de acompanhamento e aquecimento desse lead. Você tem que pensar que o cliente, ele se programa para a viagem. Não é uma coisa que ele sai... Lógico, tem as vendas last minute, tem o cara que deixa para comprar em cima da hora, mas a maioria das pessoas se programa com antecedência para essas viagens. E dificilmente eles mudam a data dessa viagem. Então, se você está captando um lead para julho, em maio, você está captando com 60 dias de antecedência e você tem que ter uma estratégia de venda e de acompanhamento e também de remarketing para manter relacionamento com esse cara até a data da reserva dele, até a data que ele gostaria de fazer o check-in. Porque esse período inteiro de time você pode vender para ele. E ele precisa conhecer mais do seu produto e precisa entender mais do seu negócio. Para ele falar, pô, é esse hotel que eu preciso ir. E aí, você levando isso em consideração, você consegue ter mais assertividade no seu uso de mídia. Caso contrário, você vai se perder e é bem provável que você fale, putz, eu não consegui bater minha meta. E aí, o que acontece? Diogo, se eu vestir tudo em cima da hora, 50% da sua verba não vai para esse mês, vai para o próximo. Vamos inverter aqui, vamos supor que eu não fiz esse cálculo e agora eu tenho 20 mil reais para vender julho, né? 34 mil reais numa pancada só, para eu investir em julho. Mesmo que eu coloque os 34 mil, só 43 vai para julho, o resto vai para frente. Então, eu tenho que escalar muito a minha verba para compensar isso num espaço de tempo muito pequeno, onde eu posso não conseguir vender. Quando eu trabalho com essa antecipação de verba, eu tenho mais controle. E aí, mês a mês, eu vou controlando. Por exemplo, eu quero vender agosto, tá? Tá aqui na linha de agosto. Só 41% da minha verba vai para agosto, certo? O restante eu já tenho que ter gastado 5 mil aqui em julho. Aí o que eu faço? Eu analiso se de fato eu gastei 5 mil para julho e eu já analiso quanto que eu já vendi em julho, agosto, para ver se eu estou conseguindo manter esse controle. E aí se eu estiver mantendo esse controle, eu corrijo, beleza? Vendi mais do que eu esperava, eu posso baixar um pouco a mídia. Eu vendi menos que eu esperava, eu mexo na venda, eu começo a trabalhar a venda. Eu não mexi na venda, não consegui diminuir a verba, talvez eu tenha que aumentar a verba, entendeu? Então, a gente tem mais visão daquilo que a gente precisa exercer como estratégia de precificação e também estratégia de investimento em mídia para conseguir bater as nossas metas, tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. É uma planilha bem simples de se programar, não tem nenhuma complexidade gigante nela, mas ela ajuda bastante. E ela só funciona se você tem aqui uma plataforma como a Insights, que te gera esses dados, né? Todo cliente que entra em contato com o hotel, ele é registrado, os dados são compilados e aí a gente gera isso em gráfico. E eu consigo saber exatamente os dias de check-in que ele quer entrar no hotel, se tem demanda meio de semana, eu consigo saber quais os dias de pesquisa que mais recebo lead para organizar minha equipe, eu consigo ver quanto que eles pesquisaram para a data,
a hora do dia que eu tenho mais picos de cotação para mandar e-mail marketing, para mandar WhatsApp marketing. Eu consigo ver aqui embaixo também localização, média de noites, antecedência de pesquisa média que esse cara está cotando, a grande maioria das cotações, a região deles também agrupado por estado, enfim, tem uma infinidade de dados que eu consigo gerar através da plataforma Insights. E se você quiser saber mais dessa plataforma, comenta aqui no YouTube, deixa o seu comentário que eu vou te chamar para a gente conversar, tá bom? É isso, pessoal. Espero que esse vídeo contribua com o seu planejamento estratégico, que você consiga direcionar melhor seus investimentos em mídia paga. Até mais!